Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem também. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos concluir o módulo 27 da apostila do terceiro bimestre. Apostila aberta na página 491. Questão número 17. Acompanhem comigo. Faça as conversões de unidades indicadas. Na letra A, 50 metros quadrados para centímetros quadrados. Para transformar metro quadrado em centímetro quadrado, é uma multiplicação por 10.000. Fica 50 vezes 10.000. No 10.000, nós temos 4 zeros. Mais um zero dos 50.000, nós ficaremos com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 50 metros quadrados são 500.000 centímetros quadrados. Na letra B, 7,5 quilômetros quadrados para metro quadrado. Cada quilômetro quadrado possui 1 milhão de metros quadrados. Então, para transformar quilômetro quadrado em metro quadrado, é só multiplicar por 1 milhão. 7,5 vezes 1 milhão fica 7.500.000. 7,5 quilômetros quadrados são 7.500.000 metros quadrados. Na letra C, nós temos que transformar 0,2 centímetros quadrados para milímetros quadrados. Do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, multiplicação por 100. 0,2 vezes 100, 20. Então, 0,2 centímetros quadrados são 20 milímetros quadrados. Na letra D, 2.500 milímetros quadrados para metros quadrados, é só dividir por 1 milhão. Na divisão por 1 milhão, são 6 ordens decimais. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Acrescentamos 2 zeros e ficamos com as 6 ordens. Então, 2.500 dividido por 1 milhão fica 0,002500. 2.500 milímetros quadrados igual a 0,002500 metros quadrados. Na letra F, nós temos 2.500.000 metros quadrados, 2.500.000 metros quadrados para quilômetro quadrado. Vamos dividir por 1 milhão. 2.500.000 dividido por 1 milhão fica 2,5. Então, 2.500.000 metros quadrados são 2,5 quilômetros quadrados. Assim, nós concluímos a questão número 17. Questão número 18. Veja os anúncios de venda de alguns sítios. Anúncio em um jornal de Minas Gerais. Vende-se sítio com 32 alqueires em Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Anúncio em jornal de São Paulo. Vende-se sítio com 4,5 alqueires, pasto com boa topografia, excelente localização, próximo à rodovia Castelo Branco, São Paulo. Anúncio em um jornal de Goiás. Vende-se sítio com 30 alqueires, com represa e moradia, a 250 quilômetros de Goiânia, Goiás. Um outro anúncio em um jornal de São Paulo. Vende-se sítio a 150 quilômetros da cidade de São Paulo, com 3,5 hectares, situado à beira da rodovia Regis Bittencourt. Letra A.
Consulte os valores dessas unidades de medida trabalhadas em aula e calcule quantos metros quadrados tem cada um desses sítios. 32 alqueires mineiros. Cada alqueire mineiro tem 48.400 metros quadrados. 32 vezes 48.400 dá 1.548.800 metros quadrados. Deixa eu colocar aqui um tracinho para separar. Peraí. Prontinho. 4,5 alqueires paulistas, nós sabemos que o alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. Então, 4,5 vezes 24.200 metros quadrados. Nós teremos 108.900 metros quadrados. Os 30 alqueires goianos, nós sabemos que cada alqueire goiano tem 48.400 metros quadrados. 30 vezes 48.400 metros quadrados dá um total de 1.452.000 metros quadrados. 3,5 hectares. Cada hectare tem 10.000 metros quadrados. 3,5 vezes 10.000, nós ficamos com 35.000 metros quadrados. Então, retomando, 32 alqueires mineiros, 32 vezes 48.400 metros quadrados, 1.548.800 metros quadrados. 4,5 alqueires paulistas, cada alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados, então é só multiplicar 4,5 por 24.200, que dá 108.900 metros quadrados. 30 alqueires goianos, 30 vezes cada alqueire goiano tem 48.400 metros quadrados, que dá um total de 1.452.000 metros quadrados. Os 3,5 hectares vezes 10.000, porque cada hectare tem 10.000 metros quadrados, são 35.000 metros quadrados. Letra B. Nesses anúncios, há sítios que chegam a 1 quilômetro quadrado? Se houver, qual ou quais? Os sítios que chegam a 1 quilômetro quadrado são o de 32 alqueires mineiros, pois 1.548.800 metros quadrados, nós dividimos por 1 milhão para transformar em quilômetro quadrado, dá 1,5.488 quilômetros quadrados. Então, ele passa, de 1 quilômetro quadrado. E temos o de 30 alqueires goianos, que tem 1.452.000 metros quadrados. Dividindo por 1 milhão para transformar em quilômetros quadrados, nós ficamos com 1,452 quilômetros quadrados. Então, são dois sítios que passam, de 1 quilômetro quadrado. Como eu já havia comentado com vocês, o número 19 é cancelado. Assim, nós concluímos o módulo 27. Não se esqueçam de fazer a TC online. Para aprofundar os estudos, acesse o plural e realize os exercícios extras disponíveis, tanto a dose mínima quanto a dose para leão. Combinado? Agora, nós vamos começar o módulo 28, áreas do retângulo e do quadrado. Nós temos aqui a imagem de abertura do módulo 28. É o prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Construído em 1968, o edifício tornou-se uma das principais obras da arquitetura brasileira e um símbolo da cidade paulistana. Observe então aqui a imagem. Ela lembra um paralelepípedo, não é mesmo? A principal característica arquitetônica do edifício do MASP é seu vão
livre, o espaço localizado entre o chão, que é esse espaço aqui, ó, entre o chão e o piso superior. São 70 metros de distância de uma lateral até a outra do prédio, entre as colunas vermelhas que o sustentam. As outras dimensões do edifício, que tem o formato de um paralelepípedo, são 30 metros de largura e cerca de 12 metros de altura. Com essas informações, como você faria para calcular a área da face do prédio, que fica voltada para a Avenida Paulista? Então, deixa eu corrigir aqui. Para nós calcularmos a área de um retângulo qualquer, porque a face do prédio que fica voltada para a Avenida Paulista é um retângulo. Para determinar a área de um retângulo, basta multiplicar dois lados adjacentes, multiplicar a base pela altura ou o comprimento pela largura. Então, para determinar a área de um retângulo qualquer, basta multiplicar as medidas de dois lados adjacentes desse retângulo. Então, seria 70 metros vezes 12 metros. 70 vezes 12, 840 metros quadrados de área. Próxima página. Agora nós vamos para a página 493. Cálculo da área de um retângulo. Na abertura deste módulo, você refletiu como calcular a área de uma face retangular do edifício do MASP, de 70 metros por 12 metros. 70 por 12, 70 metros vezes 12 metros, que dá um total de 840 metros quadrados de área. Usando o que aprendemos no módulo 27, é possível estabelecer o metro quadrado como unidade de medida, quadricular a face retangular e contar o total de quadradinhos obtidos. Chegando assim ao valor da área, nós encontraríamos 840 quadradinhos iguais. Só que daria muito trabalho, não é mesmo? O procedimento descrito acima, porém, parece excessivamente trabalhoso e muito demorado também. Todas as dimensões do retângulo, dadas as dimensões do retângulo considerada. Será que o cálculo não poderia ser feito diretamente com as medidas dos lados desse retângulo? Sim, para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar o comprimento pela largura, ou a base pela altura, ou multiplicar dois lados adjacentes, um lado seguido do outro. Agora é o que nós vamos ver nesta seção. Exercício 1. Considere o retângulo desenhado a seguir. Acompanhem comigo. O lado do quadradinho tem 1 centímetro. Quais são as medidas dos lados desse retângulo, ou seja, suas dimensões? Contem comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. Então, são 5 centímetros de comprimento. Vamos analisar a largura. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 centímetros de largura. Como determinar a área desse retângulo? 5 vezes 4. 5 vezes 4 igual a 20 centímetros quadrados. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Certinho. Basta multiplicar o comprimento pela largura. Então, acompanhem comigo. As dimensões são 5 centímetros e 4 centímetros, como eu mostrei para vocês. Qual é a área desse retângulo? A área é 20 centímetros quadrados. Qual é a relação existente entre as medidas dos lados e a área do retângulo? A área do retângulo é igual ao produto das medidas dos seus lados.
Multiplicando um lado pelo outro, nós encontramos quem? A área do retângulo. Agora, vamos para a questão número 2. Dado um retângulo com lados, então nós temos os lados do retângulo medindo 2 centímetros e 3 centímetros. 3 centímetros e 2 centímetros. Como você pode determinar a sua área sem fazer o desenho? Basta multiplicar os lados. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Está anotado aqui. Basta multiplicar as medidas de dois lados adjacentes do retângulo. 3 centímetros vezes 2 centímetros igual a 6 centímetros quadrados. Questão número 3. Como você pode calcular a área de um retângulo qualquer, conhecendo as medidas de seus lados? Então, para determinar a área de um retângulo qualquer, basta multiplicar as medidas de dois lados adjacentes desse retângulo. Um lado do retângulo é adjacente ao outro e forma o quê? Um ângulo de 90 graus. Agora, nós vamos para a próxima página, página 494. Os matemáticos utilizam um recurso que permite escrever a resposta que você deu no item 3 de maneira bem resumida. Uma maneira resumida é chamada de fórmula. Nós temos fórmulas na matemática. Para representar algumas características de um retângulo, usaremos letras. Essas letras vão representar características do retângulo. Observe, a letra A maiúscula representa a área. A letra B minúscula representa a medida de um de seus lados. A letra C minúscula representará a medida de um lado adjacente. Adjacente significa vizinho ao primeiro, aquele de medida B. Então, quando nós falamos em lados adjacentes, são lados vizinhos. Um vizinho do outro, ok? Então, A maiúsculo, área. B, a medida de um lado. C, a medida do lado vizinho, do lado adjacente. Veja como podemos representar essas informações em uma figura. Aqui nós temos a área A, o lado B e o lado adjacente, o lado vizinho, C, ok? Assim, para dizer que a área do retângulo é obtida multiplicando-se a medida de dois lados adjacentes, de dois lados vizinhos, escrevemos a seguinte fórmula. A área é igual a B vezes C, que é um lado vezes o outro adjacente. A de área, B é um lado, vezes C, que é o outro lado, o lado vizinho. Então, o que eu grifei aqui em amarelo é a fórmula. O que essa fórmula indica? Ela indica o que ela significa. A área de um retângulo é obtida multiplicando-se as medidas de dois lados adjacentes, dois lados vizinhos. Agora vamos para a questão número 4. Para determinar uma forma de calcular a área de um retângulo, conhecendo apenas as medidas de seus lados, você analisou um retângulo de dimensões 5 centímetros e 4 centímetros, que estava decomposto em quadradinhos de lado 1 centímetro. Considere agora o retângulo ABCD, de dimensões 4 centímetros e 2,5 centímetros. Como nós vamos encontrar a área desse retângulo? Nós vamos multiplicar dois lados vizinhos. 4 centímetros vezes 2,5 centímetros, que dá um total de 10 centímetros quadrados. Usando a fórmula que você descobriu, calcule a área desse retângulo. A área é igual a 4 vezes 2,5, que dá 10 ou 10,0 centímetros quadrados. Letra B.
Tente decompor o retângulo ABCD em quadradinhos com lados medindo 1 centímetro. O que aconteceu? Vocês têm que decompor como eu fiz aqui na figura. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos inteiros. E 1, 2, 3, 4 quadradinhos pela metade. Eu vou ter 8 quadradinhos inteiros, meio quadradinho com meio quadradinho, um quadradinho, meio quadradinho com meio quadradinho, mais um quadradinho. Somando tudo, temos os 10 quadradinhos, os 10 centímetros quadrados. Como mostra a figura, ao tentar decompor o retângulo em quadrados de lado 1 centímetro, resta essa faixa aqui em cima de meio centímetro que não pode ser recoberta da mesma maneira. Nós temos 8 quadrados de lado 1 centímetro e essa faixa aqui retangular de meio centímetro. Façam aí na apostila de vocês bem certinho com a régua. Agora nós vamos para a página 495. Letra C. Agora decomponha o retângulo ABCD em quadradinhos menores, com lados medindo meio centímetro. Quantos quadradinhos menores cabem em cada quadradinho de lados 1 centímetro? Então, aqui nós vamos dividir ao meio. Vão surgir quantos quadradinhos? 4 quadradinhos. Cabem 4 quadradinhos menores em cada quadrado de lado 1 centímetro. Quantos quadradinhos menores cabem no retângulo ABCD? Então, aqui eu fiz a divisão. Você pode fazer aqui nessa figura. Você vai dividir novamente ao meio cada uma das partes. Você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 8 vezes 5, quantos quadradinhos? 8 vezes 5, 40 quadradinhos menores, como indicado aqui. Você pode também construir aqui na página 495. Atenção, agora vamos para a letra E. Usando a decomposição do retângulo em quadradinhos menores, determine a área do retângulo ABCD. O resultado é igual ao que você obteve no item A, como há 40 quadradinhos menores e cada 1 centímetro quadrado equivale a 4 quadradinhos menores, a área do retângulo ABCD é 40 dividido por 4, porque para formar 1 centímetro quadrado, nós precisamos de 4 quadradinhos. Então, 40 dividido por 4, 10 centímetros quadrados. O resultado obtido coincide com o calculado no item A, certinho. Então, nós podemos resolver de uma maneira bem mais simples, multiplicando um lado pelo lado vizinho, 4 vezes 2,5, 10, ou 10,0 centímetros quadrados. Continuando, a página 495. Cálculo da área de um quadrado. Questão número 1. Considere o quadrado desenhado ao lado. Contem aqui comigo. Eu tenho só um minutinho, pronto. 1, 2, 3 centímetros. 1, 2, 3 centímetros. Qual é a medida do lado desse quadrado? 3 centímetros. Qual é a área do quadrado? Contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. A área é 9 centímetros quadrados. Qual é a relação existente entre a medida do lado e a área do quadrado? A área desse quadrado é igual ao quadrado da medida de seu lado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a quem? 9, ok? Então, eu tenho 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, que é 9. Então, a área do quadrado é sempre o lado ao quadrado, porque no quadrado os lados são iguais. Questão número 2. Como você procederia para calcular a área de um quadrado qualquer?
A área de um quadrado qualquer é igual ao quadrado da medida de seu lado. Então, lado vezes lado, lado ao quadrado é a área do quadrado. Então, não se esqueçam, em um quadrado, o lado e o lado vizinho são iguais. Lado vezes lado, lado ao quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Agora, a questão número 3. Agora escreva uma fórmula para representar a conclusão a que você chegou no item 2. A fórmula deverá apresentar o cálculo da área desse quadrado. Para isso, utilize. Nós temos que utilizar a letra A maiúscula para representar a área do quadrado. Então, a área do quadrado é a letra A maiúscula. A letra L para representar a medida do lado do quadrado. Letra L minúscula ou L cursiva, porque o L maiúsculo é de litro, tá bom? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. E assim nós conseguimos montar a fórmula da área do quadrado. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. A matéria é bem fácil, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!